Eu sempre fui uma criança muito medrosa, de modo que eu aprendi a ter medo e a também ultrapassar o medo. E esse livro que eu estou lançando hoje trata, inclusive, de um dos medos mais complicados que existe, que é o medo da felicidade. Um medo, esse sim, muito difícil de ser ultrapassado. É bom que se diga, desde já, que esse medo existe em todas as pessoas, mas que não é um medo particular meu só. Só não está presente nas pessoas que estão muito longe da felicidade. Quem chegou perto foi beliscado por isto, e nós vamos ter a oportunidade de falar basicamente do medo no final, não é? A série é uma série de 4 palestras, o que me deixa extremamente feliz também, porque é a oportunidade de falar com mais calma e mais consistência sobre um tema que voltou a ser extremamente atual, e que passou um bom período meio negligenciado e que voltou a ser tratado com muita relevância, que é a questão da felicidade. É incrível, mas durante muito tempo as pessoas se desinteressaram do assunto. Eu vou falar hoje sobre as características do conhecimento pessoal necessárias para que o indivíduo possa começar a refletir sobre a questão da felicidade. Então hoje talvez seja uma coisa um pouco chata, porque a gente tem que começar pelo começo, né? E como um prédio, o começo de um prédio é pelas fundações, e as fundações não são muito emocionantes, né? Muito mais emocionante depois na parte da decoração, do show. Mas, enfim, para poder chegar lá com alguma consistência, nós precisamos ter algum fundamento para justificar todo um sistema de pensamento. Depois, na semana que vem, vamos falar sobre a questão do amor e das amizades, como peça relevante para a felicidade. No terceiro encontro nosso, sobre os que eu chamo, daqui a pouco vocês vão entender melhor por quê, de prazeres positivos, que tem a ver com a questão dos prazeres do corpo, prazer sexual, prazeres intelectuais. E na quarta e última palestra nós vamos tratar então da questão do medo, da felicidade e da vaidade, os nossos grandes inimigos, né? A vaidade e o medo da felicidade. A questão do autoconhecimento, aparentemente é uma coisa simples, mas na realidade é extremamente complicado mesmo para os profissionais de psicologia. O tema é super controverso também, e não é todo mundo que pensa da mesma forma. Eu tenho, obviamente, 40 anos de profissão e vou falar do jeito como eu penso sobre esses temas todos, em particular, o que seria o ser humano. Todo mundo fala, se vê como ser humano, mas não é fácil definir quem é esse animal ou humano, né? Até porque é um animalzinho complicado mesmo, né? Desde o tempo que eu era estudante, os professores de psiquiatria, de psicologia, usavam uma expressão que dizia que o homem é um ser biopsicossocial. E todo mundo achava muito emocionante essa frase, mas ninguém entendia muito bem o que isso queria dizer. E acho que até hoje, a maior parte das pessoas não entende isso, e nem mesmo todas as pessoas que trabalham com psicologia, não é? Então vamos ver o que é isso, né? O homem ser um animal que tem características biológicas próprias, não é? Genéticas ou não, é uma propriedade que define a nossa espécie, né? Chegou-se a este conjunto que é o homem através de toda uma sequência evolutiva, o que não quer dizer que nós sejamos só o fruto dessa sequência evolutiva. Ou seja, existe toda uma corrente muito forte hoje também em psicologia, relacionando tudo com a evolução ou com o darwinismo. É uma visão da qual eu não compartilho também, porque significa que o homem seria só um ser bio, ou seja, não tem psico e nem social. Ele é apenas o fruto inexorável da sua genética e da evolução das espécies, e tudo que ele faz estaria a serviço da perpetuação da espécie e da continuidade. Inclusive alguns absurdos que se fala, do tipo que se o homem macho, né, tem que fecundar o maior número possível de fêmeas, porque isso estaria a serviço da perpetuação da espécie, o que justifica para muitos homens comportamentos bastante duvidosos, né?
e que é muito agradável para os ouvidos de certos indivíduos bastante mulherengos, né? A ideia de que eles estão fazendo um serviço de enorme utilidade pública para a espécie. Né? Na realidade, esse tipo de raciocínio não é muito simpático aos meus ouvidos, porque parece sempre uma visão um pouco simplista da nossa condição. O homem tem peculiaridades inatas, que vão desde a aparência física, a altura. O homem tem propriedades que têm a ver com a capacidade intelectual, capacidade de pensar. O homem tem, provavelmente, como capacidade inata, a capacidade de adquirir linguagem. Mas, na realidade, este animal biológico, que é o fruto de uma evolução, ele, ao nascer, ele tem, e isso é uma característica muito visível e muito importante, ele tem o seu cérebro, que é a propriedade biológica mais relevante de todas, já completamente formado. O cérebro quase completamente formado. Então, vamos dizer que ele nasce, como eu gosto sempre de dizer, como o computador. Se o cérebro for um computador, ele nasce com o hardware, mas nasce sem o software. Né? Ou seja, o homem é um animal muito interessante, porque ele nasce formado, ele tem um monte de propriedades que são semelhantes, inclusive, a outros animais, tem, evidentemente, uma inteligência privilegiada, uma série de características, e ele, como espécie, nasceu com o hardware sem o software, e nós, cada um de nós, como indivíduo, nasceu com o hardware sem o software. Ou seja, a criancinha pequenininha repete ou reproduz, de alguma forma, a mesma coisa que aconteceu com a espécie ao longo dos séculos ou milênios de evolução. Nós temos um cérebro com competência para aprender. Mas esse aprendizado e essa formação do software, na realidade, demorou provavelmente mais de 100 mil anos. Ou seja, se a nossa espécie existe há 150 mil anos, mais ou menos, sobre a Terra, a espécie Homo sapiens, o finzinho da sequência evolutiva, né? Os primeiros 100 ou 120 mil anos não fomos capazes de construir um software transmissível, porque o problema não é só construir o software, mas conseguir transmitir essas informações de uma geração para outra. Então, aquilo que cada geração conseguia aprender ou acumular de informação não se transmitia, ou seja, se perdia porque as pessoas viviam muito pouco tempo, eram nômades, e o pouco que aprendiam, conseguiam colecionar de informações, ia embora com eles quando eles morriam. Né? Só nos últimos, talvez, 15 mil anos que se conseguiu formalizar um sistema de códigos ou de sinais que caracteriza a linguagem e que define realmente o início da produção do software. Porque o software, na verdade, é essencialmente construído pela linguagem. E a aquisição da linguagem, que obviamente implicava numa predisposição biológica, né? Porque se não houvesse um computador com competência, não teríamos nunca constituído a linguagem. Mas a aquisição da linguagem modifica completamente a história do ser humano. Né? Permite, através de um sistema de símbolos, primeiro oral, depois símbolos também transformados em escrita, na possibilidade de transmissão dos conhecimentos de uma geração para a seguinte. Isso, obviamente, também dependeu já da vida em comunidade. Então, já estamos falando do homem convivendo com outros homens e formando grupos, e, portanto, algum tipo de organização social, sem o que o homem continuaria sendo um mamífero muito mais parecido com o macaco do que com o que nós conhecemos hoje. Mas essa organização social e este software que se caracteriza basicamente por uma linguagem em comum, não é? E transmissível de uma geração para outra, faz parte talvez da mais importante aquisição da nossa espécie. Alguma coisa em torno de 8 ou 10 mil anos atrás, ou 7, alguma coisa que também define o início da nossa história. Porque enquanto não tem isso, não tem história, porque a história significa a capacidade de transmitir de uma geração para outra conhecimento acumulado. Né? A acumulação de conhecimento se dá de uma forma bem lenta no início para ganhar essa coisa galopante nas últimas décadas,
principalmente ao longo do século XX, mas também já com sinais de aceleração a partir do XIX, do XVIII. Quer dizer, então vemos crescendo rapidamente o volume de informações acumuladas pela nossa espécie. Esse pensamento, porque esse conjunto de informações e correlações entre as informações, esta somatória de correlações entre um fato, outro fato, a gramática como ela se constrói, quase sempre meio parecida em todas as línguas, o que é uma coisa muito interessante, e alguns linguistas dão ênfase muito grande a esse aspecto, né, de que tem que existir um elemento quase que inato ou biológico na questão da linguagem, porque quase todas as línguas têm propriedades mais ou menos parecidas. A aquisição da linguagem, de todo modo, ela permite a este equipamento a sua plena utilização. A linguagem, não sei se vocês também alguma vez já pensaram mais seriamente sobre isto, mas ela começa a ganhar vida própria, ou seja, os pensamentos se relacionam com outros pensamentos, a capacidade de pensar ganha abstração também, então a gente começa a poder imaginar um futuro, imaginar situações que não existem. Criatividade nasce a partir dessa capacidade de imaginar, né? E o pensamento, portanto, vai ganhando uma tal autonomia que a gente não tem a menor sensação de que a gente pensa com o cérebro, não é? Apesar de todo mundo saber que o pensamento é um produto da atividade química ou elétrica cerebral, não existe essa correlação tão direta entre a atividade cerebral e o pensamento, que os neurocientistas hoje, e que alguns neurologistas hoje insistem em querer aproximar, inclusive como se estivesse muito próximo o dia em que a gente vai saber como é que o cérebro produz pensamento. Isso não é verdade. Na verdade, verdadeira, nós não temos a menor ideia de como é que o cérebro produz pensamento. E temos a sensação de que o pensamento é autônomo, não é? E porque ele é autônomo e não tem nenhuma relação direta com o cérebro, pelo menos como nós sentimos, né? Esse software sempre foi chamado de alma, né? Agora as pessoas gostam de chamar de mente. Eu prefiro alma, porque ela define uma ideia de que não está perto, porque mente parece que é um termo meio científico, que logo nós vamos saber como é que o cérebro produz a mente. E na realidade nós não estamos perto nem um pouquinho disso. Ou seja, o cérebro deve ser o cérebro que produz pensamento, porque quando o cérebro fica doente, o pensamento se altera. É a única coisa que nós sabemos. Também com estudos de neurociência mais recentes, nós sabemos também que áreas do cérebro se ativam quando a pessoa está mais alegre, mais triste, quando tem determinado tipo de pensamento. Isso também não significa que nós já estamos ali para descobrir coisa nenhuma. Nós estamos simplesmente especulando e conseguindo localizar um pouco melhor as coisas. Pessoas que têm certo tipo de lesão em acidentes vasculares ou em certo tipo de acidente perdem certas funções, ou de memória, ou da linguagem mesmo, ou de certo tipo de visão. Então, vai se conseguindo localizar no cérebro as áreas onde esses processos operam. Mas daí a gente entender como é que se fabrica esse pensamento moral, como é que os músicos compõem sinfonias, como é que os artistas têm as ideias e a capacidade de produzir o que eles produziram. Nós estamos extraordinariamente longe, e então acho que a palavra melhor é alma. E alma também significa o seguinte, que a gente tem a sensação, eu estou aqui falando com vocês, e vocês estão, obviamente, me ouvindo, e eu não tenho a impressão que é o meu cérebro que está falando com o cérebro de vocês, né? A alma parece que é um negócio que está meio aqui na frente da gente, né? E essa parte que está meio aqui na frente da gente está chegando aí em vocês, que provavelmente me recebem também aí na frente de vocês em algum lugar, né? Então, essa dualidade corpo-alma que hoje é vista como quase que como uma heresia, que é crime falar em dualidade corpo e alma, nós somos só corpo com capacidade de produzir pensamento, eu acho legal voltarmos a pensar na alma. Não obrigatoriamente no sentido religioso, ou seja, não no sentido de que a alma
nos antecede e muito menos ter a certeza de que ela vai se perpetuar depois do fim do corpo, ou seja, depois da morte. Isso nós não sabemos e todos nós saberemos oportunamente. E não vejo razão para ter pressa também para saber isso. É uma pergunta que deve ficar como uma grande dúvida. Quem já sabe, ou para onde nós vamos, ou que nós não vamos para lugar nenhum, na minha opinião, está um pouco equivocado, porque sabe aquilo que não dá para saber. Não é importante ter dúvida. É sempre melhor ter dúvida do que inventar uma falsa verdade. As pessoas, como não suportam a dúvida, adoram inventar falsa verdade. Hoje, inclusive, dentro dessa mesma visão evolucionista do corpo, cérebro que produz o pensamento, etc., também é muito forte a tendência pró-ateísmo. Né? Então, também na moda, alguns autores americanos escreverem "Porque sou ateu". Um tema que, na verdade, o indivíduo pode até ser ateu, mas não vejo motivo para fazer campanha a favor do ateísmo. E muito menos explicar por que ele é ateu. Ele é ateu porque ele quer ter uma certeza, ainda que seja a certeza de que Deus não existe. Né? A verdade é que nós não temos certeza nenhuma, eu acho. Né? Saberemos. Não há por que não conseguirmos conviver com esta dúvida, que afinal de contas não é tão penosa assim. Ela aumenta a sensação de não conhecimento das coisas mais importantes da nossa vida. Mas é, na minha opinião, a verdade. A verdade também é que esse software, esse pensar, ele mais ou menos rapidamente se transforma, ou transforma o homem num ser cheio de correlações sociais, ou seja, se a capacidade de se agrupar já vinha um pouco acontecendo em função da necessidade de sobrevivência da espécie, no sentido de se unir força contra determinados tipos de predadores ou determinados tipos de animais perigosos, certamente, depois da aquisição da linguagem e com a construção de um conjunto de conhecimentos dominados por aquele grupo inteiro, a coesão social vai crescendo. Junto com a coesão social, organização social, lideranças, normas, regras sobre o que pode e o que não pode, enfim, o início da vida em sociedade, que se dá graças à maneira de ser da natureza biológica do ser humano e também graças à eficiência deste software cada vez mais competente, exuberante e interessante, que é o software dos seres humanos. O mais curioso é o seguinte, é que cada uma dessas instituições, ou cada uma dessas propriedades que não são características, elas vão interferindo umas sobre as outras. Ou seja, o homem produz, o sistema nervoso permite a construção de uma linguagem, a linguagem permite a construção de um sistema de pensamento. E a partir de um certo momento, esse sistema de pensamentos começa a poder interferir, inclusive, sobre o cérebro. Ou seja, se é verdade que o cérebro doente, em certas áreas, produz alterações no pensamento, também é verdade que o pensamento pode determinar alterações no organismo, no cérebro e no organismo como um todo. Se eu fechar os olhos e imaginar uma situação de medo, quer dizer, que eu estou dentro, por exemplo, de um avião e o avião está caindo, eu certamente posso experimentar todas as sensações de palpitação, falta de ar, etc. Se eu imaginar que eu estou doente, que eu vou ter uma morte precoce e que, na verdade, um infarto está me perseguindo, eu posso me deprimir com isso, eu posso me assustar, eu posso ter sensações físicas derivadas de pensamentos. Então, pensamentos provocam alterações no cérebro provocam alterações no pensamento. E a mesma coisa acontece entre o pensamento e a vida em sociedade. Nós criamos uma sociedade, nós passamos a viver de acordo com o regulamento que esta sociedade produz, e de repente, num certo momento, nós estamos obedecendo regras que vêm de fora e que, na verdade, foram transmitidas para nós de gerações anteriores e sobre as quais nós sequer pensamos. Ou seja, nós passamos a ser regidos por normas sociais, né, cujo saber nós adquirimos por contágio durante os anos da nossa formação. Ou seja, o software sofre a influência, de alguma maneira, quer dizer, o sistema de pensamento sofre a influência do cérebro, sofre a influência do social também, que ele mesmo produziu. E ele tem algumas influências próprias. O software, ele depende, por exemplo, das circunstâncias familiares em que cada um cresceu.
depende da existência ou não de certas doenças ao longo dos anos de infância. E, principalmente, depende de como cada criança pensa sobre as coisas que ela vai ouvindo e vendo ao seu redor, porque criança não é um ser passivo que incorpora tudo exatamente como a gente ensina. Tanto assim que a gente tem, de repente, 3 filhos e cada filho é de um modelo, né? Não saem todos iguais. Porque cada um tem uma biologia já própria e tem uma capacidade de entender as mesmas coisas que foram transmitidas para eles de forma peculiar. Todos sofrem mais ou menos intensamente a influência do meio que foi fabricado um dia por nós, porque o social é um produto do homem e, de repente, passa a ser também uma parte daquilo que influi sobre o nosso modo de ser. Quer dizer, nós fabricamos a sociedade que depois, de alguma maneira, passa a mandar sobre nós. Principalmente porque nós fabricamos a sociedade, ou a sociedade se produz num determinado contexto, mas cada criança, ao chegar à Terra, ela vai recebendo a linguagem, os usos e costumes, e nesses usos e costumes vem a influência da família e vem também a influência da sociedade em que ela está se formando. Então ela tem o software que é o hardware que é de nascença, o software que é a produção dela mesma, e é também fortemente influenciada pela sociedade em que ela cresce e nem sempre tem facilidade para se defender dessas influências. Ou seja, o ser biopsicossocial significa isso. Nós somos biológicos, nós somos psicológicos e nós somos seres históricos. Nós temos biologia, onde entra a genética, e não só genética, mas outros elementos também, que podem ter a ver com a alimentação que a gente teve durante a gestação, problemas de doença que a mãe pode ter tido durante a gestação, quer dizer, um monte de problemas que podem influir sobre a biologia. Nós temos uma psicologia e nós temos uma sociedade, e em cada momento nós temos que saber quais os fatores que interferem naquilo que é o problema nosso de cada momento. As pessoas, mesmo muitos dos meus colegas, têm dificuldade de trabalhar com essas 3 variáveis. Então eles adoram defender uma das 3 variáveis. Então tem a turma do bio, a turma do psico e a turma do social, né? E também eu acho engraçado que não dá para misturar as 3 coisas. Então, fala assim, a obesidade. A obesidade ou ela é genética, né? Ou ela é relacionada com problemática individual, né? Adolescente, menina que não soube lidar com a sua sexualidade e engorda, ou ela é social, porque hoje o número de casos de obesidade está aumentando dramaticamente, como todo mundo sabe, né? Criando uma possibilidade de que a obesidade se transforme, ou esteja se transformando efetivamente numa epidemia, né? Então, afinal, é bio, psico ou social? É os 3. Né? No momento mais social, uma doença mais cultural, porque uma coisa que modifica a frequência de 15% da população para 60% da população em 30 anos é uma doença social. Nenhuma doença biológica pode quadruplicar em frequência em 30 anos. Né? Agora, depende da pessoa. Em certos casos ela é mais biológica, porque vem de uma família onde todo mundo é obeso. Então aí provavelmente não foi necessária a influência do social para que isso acontecesse. Outras vezes são elementos psicológicos, então cada caso é um caso, e a turma que defende sempre a biologia, né? Então, nós somos frutos da evolução da espécie, nós somos frutos de certas características que definem a nossa maneira até corpórea de ser, e é uma posição, na minha opinião, muito limitada. Aqueles que acham que tudo é psicológico sempre são pessoas que não veem que nós também somos biológicos, quer dizer, a depressão é um bom exemplo também, né? Depressão parece que tem a ver com o metabolismo da serotonina cerebral, quer dizer, que um componente orgânico relacionado. Mas a depressão também tem a ver com determinados momentos da vida e da época e do sofrimento que cada pessoa padece. Então a depressão é mais frequente em hora de perdas amorosas, ou perdas afetivas em geral. A cultura também interfere, porque certamente
É possível que em algumas épocas as pessoas estejam tão sem referência, tão sem foco, tão sem guias, tão sem... eu vou ter que pedir para interromper isso, porque realmente me atrapalha esse negócio ficar aqui na minha cara. Se fosse lá no fundinho, tudo bem, mas aqui não. De todo modo, voltando a falar da depressão, existe um elemento cultural também, porque em épocas, por exemplo, em que o individualismo cresce, como vem acontecendo agora, certamente o número de pessoas que se sente muito desamparado, muito sem referência, sem núcleo familiar, etc., também pode predispor para a depressão. Então, nós temos elementos culturais, elementos bioquímicos e elementos psicológicos relacionados com a depressão. Em cada caso, temos que saber definir e diferenciar. E qualquer teoria geral, dizendo que isso é sempre químico, sempre psicológico, ou sempre histórico ou culturalmente condicionado, é uma visão primitiva. Não tem por que fazer essa opção. Aliás, é outra opção que não precisamos fazer. Entre esse, eu fico com os três. Não tem que escolher. Essa ideia de ter que escolher é uma ideia simplificadora da condição humana, é uma ideia empobrecedora e que, na minha opinião, atrapalha terrivelmente o entendimento da nossa condição. Inclusive, esses elementos são absolutamente essenciais para nós podermos refletir sobre a questão da felicidade. Ou seja, nós vamos ter motivos de felicidade ou de infelicidade por força das três matrizes, tanto biológicas. O Schopenhauer era um filósofo do século XIX, e ele dizia que a maior dádiva que Deus pode dar a uma pessoa é a alegria de viver. Ou seja, tem gente que tem um bom humor, sem motivo, chocante, às vezes até irritante. Está tudo bom sempre. Isso também é faca de dois gumes, porque quando está tudo bom, o indivíduo não se preocupa em melhorar certas coisas que deveria trabalhar para melhorar. Então, a biologia influi, a psicologia certamente tem importância enorme e a cultura também. Tem horas em que a humanidade cria condições mais favoráveis para que as pessoas sejam felizes do que em outras. Então, eu gostaria de começar falando um pouco mais sobre a questão da felicidade mesmo, sempre tomando por base o fato de que nós somos criaturas que temos essas três matrizes, ou esses três pilares, um da nossa biologia, um da nossa peculiar forma de ser e de pensar e de sentir, e um da época e da cultura em que a gente cresceu, sem ilusões de achar que a gente não sofra a influência tanto da biologia quanto da história, ou seja, da cultura. Quer dizer, a psicologia, o indivíduo precisa ser psicologicamente muito forte, muito estruturado, para ser mais ou menos livre da influência tanto da biologia quanto da cultura. As pessoas excepcionais talvez sofram menos influência da cultura, por exemplo. Então, o indivíduo superdotado, ele nasce no interior do Amazonas, ele monta num burrico e ele vem. Chega em Belém, depois acaba chegando no Rio ou em São Paulo e faz a carreira que ele teria que fazer de todo jeito. Quer dizer, a ideia duvidosa de que não existiriam gênios perdidos por causa disso, porque o indivíduo genial ele acaba conseguindo encontrar um caminho para ele. Mas isso só vale para algumas poucas pessoas geniais. A grande maioria de nós sofre a influência da cultura da época e não tem as forças necessárias para se defender tão brilhantemente, a não ser que se processe todo um trabalho de crescimento e de amadurecimento psicológico e emocional, que no fundo é o trabalho e a pretensão do trabalho do psicoterapeuta e a pretensão do pouco que eu tenho vontade de transmitir a vocês aqui. De todo modo, a primeira coisa, falando de felicidade, é justamente defender a ideia de que a vida implica em sofrimentos. Ou seja, já começamos mal, Porque em vez de falar das coisas boas, eu vou começar falando das coisas ruins. Mas é absolutamente essencial isso, porque pensar em felicidade como uma coisa linear, quer dizer, uma linha horizontal em que tudo acontece o tempo todo às mil maravilhas, é realmente acreditar em Papai Noel e só serve para a pessoa depois ficar infeliz. Então, não ter uma visão realista acerca do assunto aumenta a chance da pessoa ser infeliz. A condição humana é uma condição difícil. Um ser
que não sabe de onde veio, que não sabe para onde vai, não sabe o que está fazendo aqui, não sabe por quanto tempo vai ficar aqui. Né? É um desamparado, portanto, insignificante. Né? Basta a gente ir para uma praia à noite, olhar para o céu e aquele monte de estrelas, olhar para a gente e falar: quanto eu valho? Nada, né? Quase nada. Um grãozinho de areia. Né? Eu posso ter valor relativo por comparação com outras pessoas, mas cosmicamente não vale nada. Aliás, talvez até porque eu não valha nada cosmicamente, eu seja tão fascinado pela ideia de valer um pouquinho mais do que o vizinho ali. Né? Mas essa insignificância, essa sensação de desamparo cósmico, não é? Ela evidentemente nos alcança pela via até mais intelectual, a partir do momento que a gente começa a melhorar um pouquinho do desamparo psicológico, que é aquele que a criança pequenininha tem quando nasce, porque um bebezinho quando nasce, estava ele no útero, muito aconchegado, né? Não sabia de nada disso, estava tudo bom. Ele ainda não sabia que a vida implicava em sofrimento, porque só tinha aquela harmonia uterina, quase harmonia perfeita, ou pelo menos o mais perfeito que dá para ter. Esse é o primeiro registro. Logo depois rompe-se aquela harmonia, né, com o próprio ato de nascer, e o ato de nascer já é uma catástrofe. E essa catástrofe é a primeira de uma série que vem depois se suceder. Né? E que, portanto, a primeira condição para um indivíduo ser feliz, olha só que coisa curiosa, a primeira condição para um indivíduo ser feliz é ele ser bom de aguentar catástrofe, ou bom de sofrimento. Boa tolerância à frustração e contrariedade é requisito fundamental para um indivíduo ser feliz. Eu diria mais, boa tolerância à frustração e contrariedade e rapidez na digestão da frustração também. Porque tem umas pessoas que ficam ruminando aquele negócio ruim ou chato que aconteceu e fica, como, não me conformo, não me conformo. Tem umas pessoas que gostam muito dessa expressão, não me conformo. Né? Quem não se conforma está frito, porque é melhor se conformar. Já aconteceu. As pessoas não se conformam com coisas que são as coisas da vida, ou com a morte de alguma pessoa querida, ou com tragédias naturais, cada vez mais frequentes também. É uma coisa terrível, mas a gente... quando eu digo que a gente tem que se conformar com essas coisas, não significa não tomar providências para minimizá-las ou para que no futuro elas até ocorram na menor frequência possível. Mas primeiro e antes de tudo precisa aceitar, com docilidade. As pessoas mais simples são mais dóceis, em geral. Né? Principalmente para a diversidade objetiva, circunstancial. Né? Eu sempre me lembro de algumas dessas enchentes em que pessoas mais humildes perdem tudo, né? E às vezes, inclusive, perdem filho. Né? E eles falam meio assim, né? Deus dá, Deus tira. Né? E aceitam com uma certa docilidade o trágico destino. As pessoas mais inteligentes, mais bem postas, costumam ser muito revoltadas. Não me conformo, não me conformo. E não se conforma, mas porque perdeu do mesmo jeito. Né? Então, é melhor se conformar, aprender o que dá para aprender da experiência, quando aquilo que aconteceu de negativo possa depender parcialmente da gente. Não é? E ir para diante. Quanto mais rápido for o processo de elaboração e digestão das adversidades, maior o tempo disponível para a pessoa ser feliz. Quanto maior o tempo gasto na digestão, inconformismo e na elaboração das frustrações e das coisas ruins da vida, menor o tempo que sobra para ser feliz. Essa cota de coisas ruins varia de pessoa para pessoa, é maior em umas do que em outras, mas estará presente em todas. Não há muito a chance da gente passar pela vida o tempo todo com tudo bonitinho em cima, sem nenhum fracasso, nenhuma derrota, nenhuma adversidade. Seria uma maravilha, mas isso não existe. Né? Então, é melhor a gente aceitar isso como parte inexorável do processo de viver. Estou falando do desamparo insignificante, mas isto vale também para as dores físicas em geral, ou seja, para a doença. É muito raro um indivíduo passar a vida inteira em pleno estado de saúde. Existem as doenças, e as doenças são sofrimentos, são adversidade. Não é? Mesmo para aqueles que não têm
que padecer de desconfortos físicos mais crônicos e consistentes, do tipo fome, frio, falta de recursos para ter acesso à medicina e à odontologia, falta de habitação, quer dizer, não ter uma casa, não é? Enfim, coisas deste tipo que nós sabemos assolam e entristecem e subtraem a chance de felicidade de um enorme número de pessoas do planeta. Não é? Então, mesmo para aqueles que não têm esse tipo de adversidade, ainda assim existem as dores das doenças, porque as doenças não dependem de o indivíduo ter esses recursos elementares para a vida confortável. Né? Do ponto de vista da felicidade, nós podemos dividir os prazeres, vamos chamar assim, em dois tipos. Né? Os prazeres negativos e os prazeres positivos. Hoje só vou falar dos prazeres negativos. Né? Não, prazer negativo é bom também. Prazer é uma palavra que já quer dizer coisa boa. Hoje só o negativo, porque senão na semana que vem não vem ninguém aqui. Né? Então, é gancho, que nem novela, entendeu? Para aprender. Então, os prazeres negativos, que são enormes prazeres, estou muito enganado. Semana que vem, inclusive, vou mostrar um outro prazer negativo que vocês nem suspeitam que é um prazer negativo. O prazer negativo é aquele que surge quando a gente sai de uma situação ruim para o zero, para o neutro. Então, o prazer é sempre uma transição, essa é a definição mesmo de alguns pensadores e do próprio... Prazer negativo acho que é uma expressão que também aparece no Schopenhauer, e essa ideia do prazer como transição, ou alegria como transição de uma situação pior para uma melhor aparece também na ética do Spinoza. Mas isso não é importante também. Também não é que eu entenda disso para ficar citando autores. Né? O que importa é o seguinte, que toda vez que o indivíduo está numa situação X e vai para uma outra Y, que é melhor do que a anterior, tem um prazer embutido. O prazer não obrigatoriamente significa que é positivo. Quer dizer, o prazer negativo seria esse, que sai, o indivíduo, por exemplo, está doente. Isso é uma dor. O indivíduo recupera a saúde. Isso é um prazer negativo. A saúde é o prazer negativo por excelência. O que quer dizer isso? Voltamos para o zero. Né? Não é que tem momentaneamente uma grande alegria, né? Na passagem da doença para a saúde, e poucos minutos ou poucos dias depois da recuperação da saúde, o indivíduo esquece que tem saúde. Saúde não é um negócio que todo mundo acorda de manhã e fala assim, oba, graças a Deus eu estou com saúde. Tem até alguns grupos aí místicos que acham que a gente tem que escrever a lista das coisas boas no espelho do banheiro, para de manhã ler lá, né, para lembrar que a gente tem dinheiro, que a gente tem saúde, que a mulher não abandonou a gente, etc. Porque a gente de manhã não pensa nada disso. O cérebro vai imediatamente para as coisas ruins. O cérebro tem essa característica, ele se ocupa daquilo que está indo mal. Né? Porque ele é um resolvedor de problema. Ele resolveu o problema, ele esquece. Né? Então, o prazer negativo é aquele que busca a homeostase. A homeostase seria o ponto de equilíbrio, o ponto zero. Né? Aquilo que não... é a ausência de dor. Homeostase é um ponto de equilíbrio, um ponto pacífico, um ponto sereno. Os prazeres negativos são aqueles que nos tiram da fome, do frio, da sede, da dor de dentes, da doença em geral, e nos trazem para o cotidiano, para aquilo que é o normal, para o básico. No momento da transição surge uma euforia, essa euforia se resolve rapidamente. Até porque sempre os prazeres têm duração finita, ou seja, os prazeres não são... Eles não são continuados, eles só surgem e só se manifestam na transição, só durante a transição. Então, na transição da dor ou do sofrimento para a saúde, existe um prazer muito grande que, infelizmente, não dura mais do que uns poucos dias, né? 1 ou 2 dias.
Os prazeres negativos, existe um em particular que é relacionado com o amor, que eu vou falar na semana que vem. Mas o prazer negativo, portanto, não é... Vou falar tudo hoje, acabou, tem que... São 4. Né? Os prazeres negativos, eles estão longe de ser desprezíveis. Eles são aquilo que nos tira do sofrimento. Né? E são uma sensação agradável de harmonia, de equilíbrio, de serenidade, de paz. Então, aquilo que a gente poderia chamar de ser, ou o estado de felicidade, é esse estado de equilíbrio, de harmonia, de paz. Quando nada de ruim está acontecendo. Isso seria estado de felicidade. O que podem existir são determinados momentos de grande felicidade. Isso são outras coisas que nós vamos depois conversar. Mas, basicamente, imaginar que a vida é feita de extraordinários momentos de felicidade é outra ingenuidade, é outra vez uma visão totalmente equivocada do que seja o fenômeno, vamos dizer assim, psicológico relacionado com a felicidade. A felicidade é essencialmente um momento, quer dizer, um estado de paz e de serenidade, de harmonia, de tranquilidade perto do ponto da homeostase, né? Perto desse ponto zero, desse ponto de equilíbrio. As pessoas, às vezes, têm um pouco de medo desse ponto de equilíbrio, porque elas veem isto como uma coisa muito próxima do que se costuma chamar de tédio. Então, o tédio seria aquilo que acontece com a gente quando fica tudo muito direitinho o tempo todo, certinho, sem nada de especial acontecer. Eu não tenho muito medo do tédio. As pessoas tinham preocupação com o tédio, talvez mais no passado. Hoje em dia, o tédio é uma coisa muito difícil de acontecer, até porque tanta coisa nos cerca, tanta coisa ruim pode acontecer a qualquer momento, que é difícil que o tédio fique... até é bom ter um pouco de tédio, né? Para ter tédio, precisa ir assim, para uma estação de águas, ficar quietinho, parado lá. Porque aqui, na vida real, o tédio dificilmente acontece. O tédio também hoje pode ser resolvido por uma série de prazeres positivos que nós vamos falar depois. Eu queria só terminar esta consideração inicial falando um pouquinho só sobre a importância do dinheiro, né, na questão da felicidade. Só uma primeira observação da questão do dinheiro na felicidade. Evidentemente que a questão do dinheiro merece muita reflexão, principalmente hoje em dia. Mas na questão da felicidade, tudo leva a crer que, basicamente, o dinheiro está a serviço dos prazeres negativos. Ou seja, o dinheiro ajuda muito o indivíduo a não passar sofrimento. O dinheiro ajuda o indivíduo a ter casa, roupa, comida, acesso à saúde. O dinheiro é fundamental, portanto, para que a gente saia da dor. E dificilmente tem grande relação com os grandes prazeres. O dinheiro não é fonte de prazeres muito importante. Ao contrário do que se fala e do que se pensa hoje, né? Que o dinheiro que vai trazer a felicidade. O dinheiro não traz felicidade, mas é melhor sofrer no Cadillac, etc. Tudo mentira. É melhor não sofrer, né? Sofrer no Cadillac é melhor que sofrer no bonde? É, mas é sofrer igual. Melhor do que sofrer no Cadillac é ser feliz no bonde. Bom, depende, né, pelo jeito. Mas eu acho que sim. Também não precisa ser no bonde, até porque nem bonde mais existe. Mas, de todo modo, o que eu quero dizer é o seguinte, que todos os estudos mostram que a importância do dinheiro tem mais a ver com comparações. Quer dizer, um estudo feito recentemente em Harvard, que todos os livros sobre a felicidade, porque agora tem uma epidemia de livros sobre a felicidade. Até fiquei meio chateado com isso, porque eu comecei a escrever sobre esse assunto faz já uns 20 anos. E agora, justo quando foi sair esse, tinha essa epidemia de outros livros. Parece até que eu estou copiando dos americanos, mas não é não. Então, os estudos de Harvard, por exemplo, mostram claramente que o indivíduo que ganha, olha que coisa curiosa, o indivíduo que ganha $40 mil por ano e vive num bairro, numa comunidade onde a média de salário é de $30 mil por ano, se sente mais satisfeito financeiramente do que o indivíduo que ganha $100 mil por ano e mora numa comunidade onde a média de salário é de $120 mil por ano. O que significa isso? Que, na realidade, ninguém quer ficar por baixo. Não tem nada a ver com o dinheiro.
tem a ver com o por cima e o por baixo, com a vaidade, portanto, que é assunto que não é de hoje. Né? Mas, efetivamente, eu sempre me lembro de um professor de psicologia de Havana, que uma vez veio conversar comigo e disse assim: Havana, eu não tenho carro. Também não ligo a mínima, porque lá ninguém tem carro. E aí eu descobri que o carro não faz falta nenhuma, desde que ninguém tenha. Agora, se os outros têm carro e eu não tenho carro, aí a falta de carro é fonte de grande infelicidade. Até muito poucas décadas atrás, ninguém tinha carro, ninguém tinha telefone celular, ninguém tinha coisa nenhuma, e ninguém era infeliz por causa disso. Mas, de repente, todo mundo tem e você não tem. Não é? Se não tem celular, você é um... Então, o problema é muito mais por comparação, e aí nós estamos diante das questões do ser humano como um ser social, sofrendo a influência da cultura sobre ele, e que certamente é um tema que não tem nada a ver com a questão efetiva do dinheiro como instrumento de felicidade. O dinheiro como instrumento de felicidade é para tirar a gente do sofrimento. Não é? O dinheiro como instrumento de prazer efetivo, positivo, é bastante duvidoso. Pode ser que em um ou outro momento nos dê algum tipo de satisfação a mais do que o básico. Mas certamente não tem a relevância que tem sido atribuído a ele. Eu, com isso aqui, termino a minha primeira fala, bem às 8 horas, conforme combinado, e acho que agora podemos então partir para as perguntas e para os debates. Né? Lembrando que na próxima semana, então, nós vamos falar do amor e das amizades e a sua importância para a felicidade. Bom, estamos abertos às perguntas. Por favor, pedimos para serem breves e objetivos, de maneira tal que todos possam... Só mais um minutinho também. Participar. Os livros estão ali à venda e eu daqui a pouquinho, logo que terminar as questões aqui, então eu vou autografar esse livro do Dá para Ser Feliz, para quem não for embora rapidinho. Né? Muito bem lembrado. Então vamos passar para as perguntas, por favor. Peraí, deixa eu... Boa noite. Boa noite. Meu nome é Carlos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a somatização como consequência das doenças. Seria possível? Somatização como? A consequência da somatização, as possíveis doenças que podem ocorrer. Então, somatização é um termo que se usa para a influência da psicologia, do psíquico sobre o corpo, não é? Quer dizer, da alma sobre o corpo. Não é? Então, o estado de ansiedade, ou o estado de estresse, ou o estado de depressão, e o quanto isso pode fazer mal para o organismo, não é? Como um todo. Não há a menor dúvida de que pode, interferindo sobre várias partes do organismo, sobre funções e sobre órgãos. Então você tem hipertensão arterial, que pode ser muito comum em pessoas mais tensas, mas que também é mais comum em pessoas mais obesas e que não fazem exercício e que fumam, e às vezes o indivíduo mais estressado fuma, bebe, come e não se exercita, então ele tem uma série de malefícios que derivam disso. Também, muitos desses malefícios aconteceram por força de ignorância cultural. No caso do cigarro, por exemplo, nós só ficamos sabendo do malefício efetivo do cigarro nos últimos, talvez, desde os anos 60, não é? Portanto, nem 50 anos tem. Durante muito tempo, as pessoas fumaram, achando que fumar era uma coisa mais ou menos inofensiva. E, de repente, se descobre o malefício, né? E aí o indivíduo já está viciado no cigarro. E aí não se pode falar propriamente em somatização, porque é um efeito do tabaco, mas existe uma coisa cultural, porque essa coisa do uso do tabaco foi uma pressão cultural, né? Foi uma coisa que foi vendida pela indústria, por exemplo, do cinema americano, com aquela glamourização toda do ato de fumar. As mulheres, né, glamourosas e sensuais e meio safadinhas fumavam, etc. Então todas as meninas adolescentes que queriam ser parecidas com a Rita Hayworth
também fumavam. Né? E assim foi se contaminando e provocando malefícios que depois são muito difíceis de subtrair de dentro da cultura. Assim também acontece, vamos dizer assim, com outros tipos de manifestação física que derivam do estresse. Aí depende também da localização da fragilidade de cada pessoa. Então tem pessoas para quem a área fraca é o estômago, então a pessoa fica com gastrite, eventualmente úlcera, que é um agravamento da gastrite, quer dizer, aumento da secreção clorídrica. Outras vezes é na pele, então ele tem eczemas, tem outras coisas. O indivíduo perde cabelo, né? Você sabe que a calvície também está aumentando. Talvez um pouco por força da poluição, que é uma obra do homem, e um pouco por causa do estresse também, né? E do nervosismo. Depressões elas geram também, não sei se pode ser chamado propriamente de somatização, mas existe. Colites, tudo pode acontecer no corpo por influência da alma. E é por isso que eu acho que essa separação entre corpo e alma continua sendo bem-vinda, apesar da gente saber que ela é, de certa maneira, simbólica, não é? Porque a alma sofre a influência do estado do cérebro. Mas, na realidade, a alma influi sobre o corpo muito mais do que os neurocientistas gostariam. Flávio, é o seguinte, no começo da palestra você falou da aquisição da linguagem e ela sendo consequência, então, da formação de um eu, né? Um tema que me intriga bastante, até eu trabalho com isso, é a questão da deficiência auditiva. Eu queria saber se dentre as pessoas que você já atendeu, esses 8.000, você teve alguma experiência com isso, ou então saber da sua opinião em relação a essa aquisição, quando a pessoa nasce já com uma deficiência auditiva, como é que é a formação do eu? Então, eu acho a questão extremamente oportuna, importante, interessante, mas infelizmente não vou poder responder. Não tenho experiência, porque não tenho como me comunicar com uma pessoa que não tenha a linguagem. Não é? Seria, eu não posso responder porque eu não tenho experiência. E como eu não gosto de ter opinião sobre assuntos que eu não conheço, então eu prefiro não ter opinião nenhuma, porque senão a gente fala bobagem e depois fica todo mundo falando mal da gente porque a gente falou bobagem. Hein? Não ouvi. A minha intenção, na verdade, né, como eu sou psicólogo e estou aqui diante de uma pessoa que tem muito mais experiência do que eu gostaria de compartilhar essa questão, né, mas eu entendo a colocação dele também de não ter, né, passado por essa experiência, destinos diferentes. E eu acho que é isso. Lamento. Né? Eu lamento não poder. Eu acho extremamente interessante. Nenhum, né? Extremamente interessante. Mas eu não tenho... Não, eu sei que você não ficou bravo comigo. Mas eu que fiquei intrigado, eu achei uma ótima pergunta. Só não sei responder. Não posso. Boa noite. Primeiramente, queria dizer da satisfação de estar conhecendo você pessoalmente, se me permite chamar de você. Obrigado, claro que sim. Que eu sou uma leitora assídua das suas colunas, então é um prazer. Então, e eu queria que você falasse então sobre o medo da felicidade, que você mencionou, mas acho que não falou e não sei então, se eu não falei porque, agora, né? Eu não falei porque é a quarta palestra. É no dia... Dá para dar uma palhinha agora? Não posso, mas é no dia 30 que eu vou falar isso, então eu estava aguardando sempre para deixar os ganchos aí amarrados para não ser abandonado. Mas, de todo modo, todo mundo que conhece o meu trabalho sabe que faz já quase 30 anos que eu venho falando disso, né? E de uma forma que é muito diferente da maneira como os meus colegas pensam, né? Porque a felicidade
atrai, a gente tem a sensação da felicidade como atraindo uma catástrofe, atraindo a inveja das pessoas. A inveja pode ser até que atraia, mas não sei qual é o grau de influência do malefício que a inveja possa provocar. Está na raiz de todo o pensamento supersticioso. Esse é o lado mais interessante, porque na cultura, desde os egípcios, dos 5.000 anos atrás, já existe essa ideia do mal-olhado. O mal-olhado tem 5.000 anos de idade. Começou, eu só posso dizer como é que começou essa história. O mal-olhado começou assim, que as mulheres grávidas não gostavam de ser olhadas pelas mulheres estéreis, porque parecia que a mulher estéril, com o olho ruim, ia estragar o feto dela, entendeu? Então, naquele tempo, a reprodução, quer dizer, a mulher ser reprodutora, ou ter filhos, era a coisa mais importante, não é? As mulheres era a maior riqueza dos seres humanos, crianças, filhos e vacas, né? Então, e para ter vacas precisava ter os filhos para poder criar as vacas. Então, evidentemente, no Velho Testamento mesmo está escrito isso, né? Que o Jó, no livro de Jó, o Jó era um homem rico que tinha muitos filhos e muitas vacas. Eu penso que essa ideia de que a felicidade atrai catástrofe é uma coisa muito complicada e muito difícil, porque ela nos impulsiona para longe da felicidade. Quer dizer, se aqui é um caminho que deixa a gente mais perto desta felicidade, a gente, sem perceber, faz um desvio de rota para não chegar lá. E esse é o grande problema, quer dizer, é o desencaminhar da vida da pessoa por causa desse medo, né? E, na realidade, na última vez, no dia 30, eu vou falar mesmo sobre, principalmente, como a gente faz para não deixar que isso aconteça, que é o mais importante, né? Saber que existe é a primeira condição. E depois conseguir não se deixar escravizar por este medo. Boa noite. Meu nome é Vivian. Muito prazer em conhecê-lo, Dr. Gigovati. Eu gostaria que o senhor, por gentileza, se fosse possível, discorresse melhor a respeito da doença vascular cerebral. O acidente vascular cerebral. Eu não posso discorrer muito sobre isso. Não, é que o senhor falou alguma coisa, né? E eu gostaria, assim, que o senhor me explicasse melhor o que acontece com uma pessoa vítima de um acidente vascular cerebral. Então, na realidade, eu dei isso como exemplo da Pode ser assim, em poucas palavras. Da lesão orgânica sobre o modo como a pessoa pensa, vive ou opera. Eu sou um psiquiatra, não sou neurologista. A doença vascular é uma doença que é da especialidade neurológica ou neurocirúrgica, né? O que é o seguinte: conforme a região em que existe o acidente vascular, e existem dois tipos de acidente, tanto os hemorrágicos quanto os isquêmicos, de um jeito ou de outro, uma parte do cérebro é prejudicada, é lesada. E conforme a parte do cérebro que é lesada, você tem consequências, né? Se lesar uma parte temporal esquerda, por exemplo, o indivíduo fica sem fala. Se lesa certas áreas esquerdas, o indivíduo fica sem certos movimentos do braço ou das pernas. No inverso, se for do lado direito, perde os movimentos do lado esquerdo. Em algumas outras áreas perde o equilíbrio, em outras perde a memória, parcialmente, e assim por diante. Quer dizer, depende da localização cerebral. É uma parte, vamos dizer assim, que interessa para nós. O resto, exatamente como funciona a doença, o acidente vascular, é um problema que eu não posso também responder. Ou estão só me perguntando coisa que eu não sei aqui? Boa noite. Eu tenho uma dúvida porque sempre a depressão está relacionada com o transtorno bipolar ou vice-versa, e esse uso de medicações é para o resto da vida. Então, a depressão é sempre um assunto muito importante quando se trata de felicidade, porque se o indivíduo não tiver uma depressão que deriva de alguma alteração química cerebral, realmente ele perde a capacidade de ser feliz, ou de se sentir bem, ou de estar em paz, mesmo quando ele tem todas as condições positivas e favoráveis para isso. Então a depressão tem muita importância na questão da felicidade, porque se o indivíduo não tiver, vamos dizer assim, quimicamente equilibrado, ele dificilmente poderá ser feliz, mesmo tendo todas as condições objetivas para isso. Na verdade, depressão é um assunto, doença bipolar é outro assunto, né? Depressão seria doença unipolar, né? Hoje é um assunto complicado porque está mudando de nome.
Essas mudanças de nome acontecem por razões de avanço da ciência e acontecem por razões de interesse da indústria farmacêutica também, com a finalidade de registrar novos medicamentos. Então, nem sempre é um avanço de conhecimento, né? A doença bipolar seria aquela que leva o indivíduo a oscilar de humor e que pediria medicamentos estabilizadores. Porque oscilar de humor significa variar entre um estado mais eufórico, para além do ponto, e um estado mais depressivo, para aquém do ponto, né? No estado mais eufórico, o indivíduo acha tudo bom, o que também não é verdade, e no estado depressivo, o indivíduo acha tudo ruim, né? A doença bipolar, hoje todo mundo virou bipolar. Agora está na moda ser bipolar. Então aí medica-se com estabilizador de humor, às vezes estabilizador de humor mais antidepressivo, né? Os remédios usados como estabilizador de humor são os antigos remédios anticonvulsivantes, que também não é que se inventou muita novidade, não. Resolveu-se inventar a doença bipolar e os estabilizadores de humor são os remédios que antigamente tinham sido liberados para uso como anticonvulsivantes. Por qualquer razão, o número de convulsões ou de epiléticos está diminuindo, por razões que eu nem entendo, né? Está cheio de coisa que está diminuindo. Faz tempo que eu não vejo e não ouço falar de um epilético, né? É engraçado isso, porque sumiram os epiléticos. Os gagos sumiram também, não sei onde foram parar os gagos. Você vê como a cultura interfere sobre as coisas, né? Gago. Gente, a gagueira é uma realidade hoje, né? E quando eu era moleque tinha um monte. Não é? Bom, seria também as paralisias histéricas, aquilo que foi o início da psicanálise, também desapareceu praticamente. Mas, de todo modo, as doenças depressivas, às vezes, requerem medicação por tempo indeterminado. A tendência hoje não é tratar assim. A tendência hoje é tratar com medicação junto com psicoterapia, verificar bem firme e determinadamente quais são as causas também situacionais que influem sobre a depressão. Ninguém mais acredita que tudo seja químico, como apareceu na época do Prozac, na época do lançamento do Prozac, que foi uma campanha maciça, inclusive na grande mídia, né, em torno da questão da felicidade química e de que o remédio ia ser o que ia resolver todos os problemas da depressão. Não aconteceu, para alívio de alguns de nós, eu, por exemplo, para desgosto de alguns que só trabalhavam com remédio, não é? Eu sempre trabalhei com remédio também, mas nunca achei que o remédio fosse o único caminho, porque essa opção entre o bio, o psico e o social eu nunca fiz. Eu sou um antigo defensor de que a gente pode usar remédio, fazer terapia junto e ainda criticar o meio social em que a pessoa vive, entendeu? Então, eu não sei por que eu tivesse que fazer essa opção. Mas quando eu estudei e me formei, tinha os organicistas lá no Hospital das Clínicas, onde eu estudei, tinha os psicanalistas, que eram todos do psico, e tinha alguns culturalistas, que eram psicoanalistas dissidentes, na linha do Erich Fromm nos Estados Unidos, que faziam e pensavam sociológica e historicamente, né? Que são herdeiros da escola de Frankfurt, de alemã. E eu não consegui me definir, então fiquei sem escola, né? Então eu trabalho num negócio que chama psicoterapia breve sem escola, por causa disso. Então, na psicoterapia sem escola, você usa a medicação, quando é o caso, e por tempo necessário, né? E depois você vai experimentando. Se o indivíduo conseguir amadurecer e se equilibrar sem remédio, se tira. Também não há nenhum grande malefício no uso de medicamentos, não é? E não deve ser subtraídos nem excluídos só por pré-conceito, por qualquer motivo desse tipo. Os remédios existem, esse grupo que se iniciou com o Prozac já existe há quase 20 anos, nunca se provou nada contra eles. Eles têm alguns efeitos colaterais desagradáveis, que também foram minimizados no começo, agora estão amplificados. Quer dizer, todo mundo fala nesses efeitos colaterais desagradáveis, principalmente no caso do homem, prejudicam a função sexual, o que faz com que os homens prefiram a depressão. Não sei se deu para explicar a minha posição, né? Tem de tudo. Tem gente que acha que tem que medicar a vida inteira, tem gente que acha que não tem que medicar nunca, e tem gente como eu que acha que tem que medicar por um tempo, fazer uma terapia para fortalecer o ego. Os antidepressivos, na realidade, são eficazes, é bom que se diga também, só em 40% dos casos, né?
Essa ideia também que o depressivo funciona sempre, é sempre uma maravilha, antes fosse. Apesar de ser contra o meu interesse, seria bom. Boa noite, professor Flávio. Meu nome é Carlito. Eu gostaria aqui que o professor comentasse aqui se existiu ou existe algum povo feliz. Se existiu ou existe algum povo feliz. Povo. Povo. Aí eu estou me referindo à cultura oriental e ocidental, tá? E uma frase de Platão também aí. Só pelo amor o homem se realiza plenamente. Queria que o professor comentasse aí autoconhecimento com base na felicidade, tá? Então, depende principalmente da definição de felicidade. Como eu disse, se você incluir a felicidade como sendo boa tolerância para momentos de infelicidade que são obrigatórios. Isso, por exemplo, os orientais costumam ter boa tolerância para os momentos de infelicidade. Se você incluir também essa sensação de paz, de bem-estar e de serenidade na paz como requisito fundamental para a felicidade, acho que os orientais têm uma tendência para valorizar isso mais do que nós, porque dentro da política da meditação, do yoga, etc., eles valorizam a serenidade mais do que nós, né? Agora, se você incluir nisso momentos de felicidade também, momentos positivos de felicidade, que eu ainda não falei e vou falar depois, eu acho que aí talvez até os orientais sejam um pouco negligentes e displicentes em relação a esse lado, e eles focaram demais a questão só na paz de espírito, entendeu? E existem outros prazeres importantes que talvez eles não cultivaram tão bem quanto os ocidentais. A importância do amor na felicidade, eu vou falar depois, na semana que vem, e acho que é um tema controverso, só posso lhe dizer antecipadamente, porque por o amor é tido como a coisa mais maravilhosa que faz todo mundo feliz, e como todo mundo sabe também, extraordinária fonte de sofrimento, né, de adversidade, de ciumeira, possessividade e outras coisinhas mais. Só lá, aqui ninguém pergunta. Então, eu acho que a minha pergunta tem um pouquinho a ver com a dele. Que você falou, então, que o sofrimento é inevitável e que um dos pré-requisitos para a felicidade seria a gente ter uma boa superação das frustrações. Aí eu colocaria o amor de uma maneira mais ampla, né? A compreensão do que seria a vida, do que seria o verdadeiro amor para a superação dessas frustrações, né? Então, o autoconhecimento nos levando à superação dessas frustrações. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso, né? Então, aí você sabe, aí vem a questão de nomenclatura. O amor, o verdadeiro amor, e a palavra amor, ela é uma palavra que se usa quase como um coringa. Cada um usa de um jeito e cada vez com um significado diferente. Eu não sou muito simpático a esse uso múltiplo da mesma palavra, porque eu acho que o uso múltiplo da mesma palavra está sempre a serviço das piores causas, né? Os sofistas certamente adorariam o uso da mesma palavra para muitas coisas, porque eles enrolam todo mundo com isso, não é? O amor, quando a gente fala, é na sensação de aconchego que uma pessoa tem junto de outra pessoa, não é? Amor cósmico, essa coisa de integração universal, etc., talvez devesse ou merecesse um outro nome, não é? Eu acho que a boa capacidade de lidar com frustração e contrariedade depende essencialmente da maturidade emocional do indivíduo com ele mesmo, não é? Isso não tem nada a ver com amor. Isso tem a ver com a capacidade do indivíduo de aceitar e tolerar sofrimento, que é um fruto de um crescimento pessoal, não é? E não, ou talvez até aconteça mais facilmente em ambientes onde haja mais aconchego, uma família mais integradora e que permita isso. Ou uma família até que puxe nessa direção. Sabe que uma criança super protegida, ela tende a desenvolver com dificuldade a tolerância à frustração, porque ela é muito paparicada, né? Ela não é exposta à diversidade. E não exposta à diversidade, ela não cresce, né? Isso não tem, na minha opinião, nada a ver com as questões do amor. É mais a questão da psicologia individual, história de cada um. Eu acho assim que o autoconhecimento me leva
a conseguir me amar, né? Gostar de mim. Então, eu não gosto dessa expressão também. Não. Eu não gosto, eu não me amo. Eu me amo, eu me abraçar assim, ficar feliz com a minha presença, eu não consigo. Isso aí é autoestima. Eu gosto assim, eu me acho um cara legal. Mas isso não é me amar. Amor é uma sensação de paz e aconchego que eu tenho quando eu fico pertinho de uma outra pessoa especial. Isso, e como que o autoconhecimento leva a eu gostar de mim, né? Ficar bem comigo mesmo, não é nem gostar da palavra. Me aceitar. Eu me achar legal. Porque gostar, aqui é autoestima. Você pode pensar em termos de eu me amo, que é uma expressão ruim, e você pode pensar em autoestima como uma expressão de eu tenho um juízo. Estima pode ser juízo também, né? Valor estimado é estimativa de valor, quer dizer, o que eu estimo, o que eu valho. Entendeu? É um valor que eu atribuo a mim. Então eu me atribuo bom valor, por exemplo, se eu sou capaz de aguentar bem frustração e contrariedade. Então isso aqui é causa de boa autoestima, não é consequência. Entendeu? Porque eu consegui aprender a lidar melhor com frustração e contrariedade, eu desenvolvo bom juízo a meu respeito. Você acha que é o contrário, né? Porque eu desenvolvo bom juízo a meu respeito, eu vou... E como é que eu desenvolvo bom juízo a meu respeito? Eu lhe pergunto. Com uma compreensão da vida, uma verdadeira compreensão da vida. O que é a vida? O que realmente é importante para mim. Mas a boa tolerância à frustração e contrariedade acontece aos 5 anos de idade. 6 anos de idade. Tem 2 tipos de criança nessa idade. As que aguentam bem a adversidade e as que batem os pés, esperneiam e não suportam. E não tem muita compreensão da vida nessa idade. Então, aquelas que conseguem essa evolução, ou porque foram induzidas pelo ambiente e pela cultura, ou porque elas sozinhas entenderam que elas têm que aceitar em vez de se revoltar, não é? Elas desenvolvem essa boa tolerância. E porque elas desenvolvem essa boa tolerância, elas sofrem menos e elas desenvolvem boa autoestima. Então a autoestima vem depois da boa tolerância à frustração, né? Pessoas com má tolerância à frustração, que são adultos também intolerantes, e tem muitos, que são os mais egoístas, mais estourados, etc., são pessoas que nunca têm boa autoestima. Apesar desses, sim, seriam os que gostam de dizer que eles se amam. Por isso que eu não gosto do eu me amo, entendeu? Porque é justamente dito por quem não se ama coisa nenhuma. E tem de si um juízo muito ruim porque sabe que é fraco porque não aguenta frustração. Quem não aguenta frustração, como é que a gente sabe quem não aguenta frustração? Quem briga, esperneia, grita. Então, as pessoas estouradas são pessoas intolerantes à frustração. E esses são fracos. E as pessoas chamam de gênio forte. O que eu vou fazer? Obrigada. Boa noite, doutor. No início da conversa do senhor, colocou alguém em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo, ter nascido com algum dom. Então eu pergunto, as pessoas nascem com dom, e esses dons que a pessoa nasce, é sempre dom para o bem, como se diz hoje, ou dom para o mal? E aí que a pessoa montou lá num burrinho e veio andando, e veio andando. E aí eu coloco e pergunto, para ser político, ele precisa ter dom? Nesse caso, o nosso não veio de burrinho, que eu sei, mas veio de caminhão, num pau de arara. E aí seria um dom para o bem, para o mal? A senhora está querendo me ferrar. Não, porque me parece que eu li alguma coisa com o Nuno Cobra, que ele diz que a pessoa não nasce com um dom, mas a pessoa tem um objetivo determinado, ele é muito mais persistente, Obrigada pela ajuda. E ele chega a um objetivo. Então eu pergunto se para ser um político também precisa de ter dom, porque me parece que nossos políticos... Então, vamos separar as coisas. Obrigada. Porque a parte política eu vou pular. Não é o caso, isso é uma televisão pública e eu não tenho que ter opinião política. Eu nem tenho, também não sei. Não sei se
qual é a questão do dom político. Na política precisa de algumas aptidões muito especiais, sim. Não é? Independentemente da maneira como se vai utilizá-las, mas precisa habilidade, precisa saber conversar, precisa saber articular, organizar, não é fácil. Mas essa ideia também que algumas pessoas têm de que o dom não existe, que tudo depende da determinação e da persistência e da obstinação da pessoa, é um ponto de vista... um professor como o Nuno Cobra não podia pensar diferente, mas ele está errado. Porque ele tem que achar que ele consegue fazer todos os indivíduos atletas extraordinários que nem os atletas que ele treina. E não é verdade, todo mundo sabe disso, existe, depende da genética também, depende das condições objetivas de cada um de nós. Então essa ideia de que todo mundo pode ter sucesso, basta que seja esforçado, etc., é uma ideia bonita, mas é falsa, porque nem cabe todo mundo no sucesso. Sucesso só cabe 1%. Né? Então todo esporte, por exemplo, competitivo, é um esporte que exclui a grande maioria. Então, uma grande maioria é um fracasso, não é um sucesso. Né? Agora, quando eu falei em dom, eu falo assim, um indivíduo que tem aptidão para música, por exemplo. Isso certamente... Hein? Então, são aptidões inatas e indiscutíveis, entendeu? E maiores em umas pessoas do que em outras, não é? Agora, dizem que o Mozart também era muito esforçado, trabalhava muito em cima. Eu acredito que sim. Mas eu, se fizer 3 vezes mais força do que ele, não vai sair nada, entendeu? Então, tem que existir a predisposição inata, tem que existir depois, às vezes, a obstinação e a persistência, e tem que, no caso de certos talentos, de certas obras, por exemplo, mesmo em psicologia ou em ciência, precisa ter um pouco de sorte também. Né? Você sabe que a penicilina foi descoberta um pouco por engano. Né? Hein? Viagra não sei se foi tão por engano, porque aí, mas de todo modo foi também. Foi. Não, mas vários outros. Mas no caso da penicilina é a mais extraordinária dessas coisas. Né? Quer dizer, houve uma contaminação por parte dos fungos do ar, da cultura que eles estavam estudando lá para ver quem é que matava. Estavam botando um monte de substância para ver quem matava a bactéria. O fungo contaminou, né? E esqueço o nome agora do Fleming. O Fleming, em vez de falar, droga, em vez de jogar fora, ele olhou assim. Naquele instante que ele olhou assim, ele falou, ixi, os fungos do ar, né, que é o penicílio, mataram a minha bactéria. Né? Mas aquilo tinha sido uma contaminação que tinha estragado a cultura dele. Ele quase jogou fora, em vez de jogar fora, ele olhou. Isso é um instante. Isso chama-se sorte também, né, que também conta na vida. Né? A diferença entre o indivíduo que entra em último lugar na faculdade de medicina e o primeiro que fica do lado de fora é zero. É só isso que a gente chama de sorte, que não tem uma menor ideia do que se trata também. Né? Circunstâncias extra-explicação, pelo menos por enquanto. Né? E que, infelizmente ou felizmente, existe, como existe provavelmente também azar. Porque se existe sorte, deve existir azar. Gente que tem, né, caminhos que se abrem para certas pessoas, não se abrem para outras. Agora, que o indivíduo superdotado, né, é mais insensível às adversidades das condições nas quais ele nasceu e cresceu, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer que o indivíduo, o próprio exemplo que você deu, o indivíduo é obviamente muito mais dotado do que a média das pessoas que vieram de caminhão do Nordeste para cá. E ele conseguiu um espaço para ele que é fruto, entre outras coisas, das aptidões excepcionais que ele é dotado. Não é? E assim todas as pessoas que conseguem espaço. Não é só sorte, não é também sem sorte, né? Mas também tem valor intrínseco o indivíduo que consegue essas coisas, por mais que ele vá fazer o uso depois, para o bem ou para o mal. Essa coisa do mal é complicado, viu? Hoje é um dos temas aí que está sendo muito discutido, porque tem havido alguns eventos um pouco extraordinários acerca da questão da maldade. Mas isso aí a gente tem que colocar corretamente em perspectiva, na minha opinião, que é o seguinte, esses casos excepcionais de delinquência, de pessoas que fazem coisas completamente fora do usual,
eles sempre existiram. Isso corresponde aí a 0,5% da população do mundo, que são os delinquentes natos. Outra vez, gente que de nascença não tem medo, são destemidos e portanto, quase que ineducáveis. E como são destemidos, não formam sentimento moral nenhum e também matam com uma banalidade como que a gente mata uma formiga. Né? Acho mesmo que foi o que aconteceu com esses rapazes que mataram o menino aí. Né? Eu não acho que eles foram lá para matar o menino. O menino ficou preso no carro e falou, dane-se, vai assim mesmo. Entendeu? Quer dizer, não se preocuparam com esse fato. Não deram relevância para o fato. E dentro de uma visão, vamos dizer assim, que eles estavam mais preocupados com o carro que eles estavam roubando do que com esse pequeno detalhe. Então, o que eu penso é o seguinte, que nessa questão da criminalidade extravagante também existe, fora as balas perdidas, que realmente aumentou, de fato, né, existe a questão da mídia, quer dizer, a imprensa amplifica coisas extraordinariamente. Né? Sempre existiram esses casos, mas não virava assunto de manchetes e matérias, e a televisão, principalmente, precisa desses assuntos para se abastecer. Então eu fico na dúvida quem é mais, se é a sociedade que está piorando, se é a própria cultura que está também piorando, quanto a influência dos meios de comunicação está realmente agravando, inclusive. Porque eu acho que quanto mais mostra isso, mais bala perdida tem. Né? Eu não sei aonde vai parar. Estava vendo hoje de manhã, ainda no jornal, no jornal da televisão, né? Enquanto na guerra do Iraque morreram, no mesmo período em que na guerra do Iraque morreram 3.000 soldados americanos, falava o pretexto da visita do presidente americano, né? No Brasil, por homicídios, morreram 200.000 pessoas. Então a guerrinha aqui não tá nada desprezível, né? Nada fraca. Essa é uma triste realidade sobre a qual eu também não sei falar. Só fico muito triste, porque vejo que está piorando. Também não vejo também nenhum sinal iluminado com isso aí. Bom, parece que sou eu agora. Você falou de aspectos biológicos, psicológicos, sociais que ajudariam e às vezes até atrapalhariam algumas pessoas na busca da felicidade. Se você for falar isso nos próximos encontros, eu vou esperar pacientemente. Mas se não, como que a espiritualidade entra como um componente também nisso? Não vou falar. Então eu posso falar um pouquinho agora. Não vou falar, não está nas minhas fichinhas aqui, na minha programação, porque é um ramo que eu respeito, mas eu não me aventuro, até porque eu sou um profissional de psicologia e tenho formação muito limitada na questão dos estudos da espiritualidade. E também não acho que é o caso de eu ficar aqui falando da minha. O que eu acho é o seguinte, muitas pessoas que têm uma visão mais espiritual do mundo aceitam com mais docilidade certas adversidades inexoráveis da vida. Né? Então elas se conformam um pouco melhor. Isso quando tem uma religiosidade um pouco mais verdadeira, porque eu também já vi gente assim, sabe, que perdeu o filho, ainda antes de nascer, quer dizer, na gravidez, né, falar que brigou com Deus, porque se Deus existisse, aquilo não teria acontecido. O que eu acho uma religiosidade muito atípica, porque significa que eu só acredito em Deus, isso me dou bem com Deus, enquanto Deus me obedecer. Não é? Isso não é como eu vejo. Não é? Eu acho que a visão religiosa do mundo, no sentido amplo do termo, e não ligada a essa ou aquela religião, e nem mesmo a um dogmatismo de seguidor de rituais obrigatoriamente, mas a visão religiosa do mundo ajuda o indivíduo a algumas coisas, né? Na minha opinião. A primeira, a ter uma visão um pouco mais, talvez, humilde e um pouco mais paciente em relação às dúvidas e às coisas que a gente não conhece. Né? Um pouco mais ciência e consciência dos limites daquilo que a gente pode tentar interferir e daquilo que não cabe a nós influir. Né? E que é uma das coisas muito importantes do ponto de vista do uso da razão, que você não se intrometa
né, em querer controlar o incontrolável. Nas coisas do amor, muitas vezes acaba acontecendo isso. As pessoas, na verdade, sofrerem muito por querer controlar o outro, né, que é uma criatura, o outro é o outro, né, ele não está sob possibilidade de controle, pelo menos como a gente gostaria. Então, essa humildade de aceitar os limites de competência, eu acho que tem um pouco a ver com a visão religiosa do mundo. Quer dizer, eu gosto da ideia da aposta, da ideia do Pascal, a aposta que se fala da aposta do Pascal. A ideia de Deus é uma boa ideia até se Deus não existe, entendeu? Porque justamente ela nos ensina que nós, sabe, ou é Deus que cuida de certas coisas, um filho que está à noite de noite na noite, né? É um filho que está na noite, ou é Deus que está cuidando, ou ninguém está cuidando, porque eu não estou, entendeu? Então, a ideia é essa, quer dizer, a gente aposta que Deus existe, mesmo sabendo que isso é uma dúvida a ser, como eu disse, resolvida oportunamente, né? E acho que é uma visão que deixa a gente um pouco mais humilde quanto aos limites da gente. Acho que as pessoas que têm uma visão muito pouco, ou muito excessivamente materialista, acabam desenvolvendo uma certa arrogância em relação ao conhecimento, em relação às suas próprias ciências, né? Já vi isso em gente próxima de mim, né? Ao longo dos anos da minha infância e adolescência, sabe, o marxista que tem certeza que Deus não existe e que a história marcha para não sei aonde, entendeu? E parece que a história virou um Deus aí, né? O Deus história. Eu estou vendo isso acontecer agora com esses evolucionistas outra vez, né? Que Deus não existe. Não estou com isso defendendo a ideia norte-americana de que tem que proibir o Darwin nas escolas, não. Eu acho isso aí o fim da picada, entendeu? Mas também não é porque a evolução possa ter existido que também isso já prova cabalmente que Deus não existe, né? Os argumentos contra a existência de Deus são os mais lógicos, humanos, terrenos e primitivos, tanto quanto os argumentos a favor. Acho melhor a gente ter humildade e esperar um pouquinho, saberemos logo. Não precisa resolver esse assunto. Não precisa resolver. Agora, para viver, a ideia de que existem fenômenos outros, além daqueles que o homem ativa e atua ou faz acontecer aqui, me parece mais do que evidente, né? Quem já viveu um número de anos razoável, como é o meu caso, sabe que muita coisa aconteceu de esquisito na vida que eu não saberia explicar de uma forma tão lógica. E nem gostaria de sair correndo e explicar, não é? Tem tudo nesse mundo aqui, coisas esquisitas de todo tipo. Ter a mente em aberto, eu acho que ajuda mais do que você fechar questões, entendeu? Ter certeza, por exemplo, que Deus manda e coordena tudo ao seu gosto, não resolve muita coisa, porque nós não sabemos qual é o gosto dele. Também a certeza de que ele não existe, eu acho que atrapalha muito. Então, vamos ficar com uma visão religiosa do mundo nesse sentido. Eu não mando em coisa nenhuma. Eu tenho um monte de dúvidas e eu vou aqui vivendo com as minhas dúvidas e aguentando isso. É um dos sofrimentos, uma das adversidades que o indivíduo tem que aprender a conviver com a dúvida. Aprender a lidar com a dúvida é um grande avanço emocional, na minha opinião. Boa noite. Eu ia comentar justamente sobre isso, esse comentário que o senhor fez no começo da palestra sobre o evolucionismo. O senhor havia comentado, se não me engano, que não achava que o evolucionismo podia justificar essa superioridade humana em relação a ela ter adquirido a linguagem, essa questão. Mas eu sou médica como o senhor e nós, na faculdade, acabamos por entender que não, ao contrário, que sim, a evolução acaba justificando tudo e que mesmo aquelas coisas que você acha que não faria sentido, você acaba descobrindo ali em nível molecular que não, até o aparecimento da linguagem, as conexões neurológicas poderiam ser uma evolução natural, sim. E nesse caso, a natureza explicaria tudo, e que nós estamos aqui realmente por essa linguagem, seria um acaso, né? Então, não sei se era isso mesmo ou o senhor pensou diferente, se eu me engano. Eu penso diferente. Então, eu sei disso. Você sabe que o maior defensor da linguagem como um fato da evolução genética é o Chomsky, que é um linguista e pensador político americano,
não é? Que é o indivíduo que faz muito essa defesa. Eu acho que ele tem seus argumentos. O principal argumento a favor dele é justamente a ideia de que a ordem, o sistema, vamos dizer assim, formal das línguas todas é muito parecido, né? Não há dúvida também que a linguagem se estabelece em determinada região cerebral específica, né, que é o lobo temporal esquerdo anterior. Mas isto tudo pode justificar uma tendência para a formação da linguagem, né? Agora, a linguagem demorou muitos séculos, muitos milênios para se formar. Essas disposições todas já existiam desde o início, mas foram necessárias N outras condições para que essa disposição pudesse acontecer. Que a vida se transformasse num processo um pouco mais longo, que o homem conseguisse formar bandos maiores e se agregar de uma forma mais sistemática, que tivessem podido formar esse conjunto de símbolos e transferir de uma geração para outra, colecionar conhecimento e informação. Só que ao fazer isso, colecionar conhecimento e informação e transferir de uma geração para outra, criou-se uma outra instituição, que é a alma, que eu estou chamando de alma, que é o pensamento, ou a mente, se você quiser. E essa outra instituição é autônoma, ela começa a ganhar vida própria, e, na minha opinião, né? E ela ganha vida própria, inclusive, a ponto de interferir sobre o cérebro, né? O pensamento influi sobre o cérebro. Então, que obviamente, você dentro de uma visão materialista, você acha ou ache que tudo começa com o cérebro, eu acho perfeitamente razoável. Mas imaginar que tudo termina no cérebro, eu não sei se eu concordo, entendeu? Porque uma vez criada e estabelecida a linguagem, começa um sistema que vai se sofisticando, que os pensamentos se misturam com outros pensamentos, que geram terceiros pensamentos e que depois geram reflexões, suposições, imaginações, conjecturas, etc., que eu já não sei se estão ainda tão vinculadas com o sistema nervoso desde o início. Não é? Assim também, quando isso tudo depois se transforma numa sofisticadíssima ordem social e que começa a mandar, através do que se chama de crenças, quer dizer, das normas que foram constituídas ao longo das gerações anteriores e transferidas para a gente, sem que a gente pudesse refletir sobre elas, e a gente incorpora um monte de crenças ou de ideias pré-formadas de gerações anteriores que depois somos obrigados ou deveríamos nos empenhar para rever, para ver se são valores que ainda têm cabimento, que hoje em dia, então, temos que fazer isso o tempo todo, porque quase todas as crenças que foram ensinadas por uma geração como a minha não valem mais para hoje. Eu acho que isso tudo é todo de uma autonomia tão extraordinária que pensar nisso exclusivamente em termos evolucionistas é de um extremamente pobre, né? Porque é reduzir. Por que precisa reduzir? Você sabe, se pegar o argumento mais simples ainda, tem os reducionistas na direção inversa, a turma da história, os chamados pensadores historicistas, né? Então, os pensadores historicistas, o Ortega y Gasset é um deles. Ele diz assim: o homem não tem natureza, o homem tem história. Essa frase está escrita num livro dele que chama História como Sistema. Então ele diz assim: o homem não tem natureza, só tem história. Exagerou por lá de lá também, entendeu? Aí a turma da biologia, dos evolucionistas, fala assim: o homem não tem história, só tem natureza, e a natureza que aos pouquinhos vai fabricando a história. Eu acho que tem os dois. Então, melhor, tem natureza, tem história e mais. Além de natureza, história eu ainda tenho eu mesmo. Eu, a minha história pessoal, o pai que eu tive, a mãe que eu tive, o país que eu nasci, as circunstâncias de saúde ou de doença na qual eu cresci, a maneira como eu aqui dentro da minha cabeça, resolvi pensar sobre as coisas. Quem, por exemplo, como eu, atendeu alguns gêmeos univitelinos e viu que os caras que tendo geneticamente idênticos, pai e mãe idênticos, entendeu? Um evolui e vira homossexual e o outro é heterossexual, não pode continuar achando que a homossexualidade é um fenômeno simples que se transmite geneticamente, entendeu? É mais complicado, não é? Aliás, a transmissão genética da homossexualidade é um problema, porque homossexuais não têm filhos, como é que faz para transmitir isso geneticamente? E como é que em certas épocas da história o número de homossexuais é relativamente pequeno, em outros momentos da história esse número cresce a se tornar praticamente universal, a prática homossexual. Então, é muito complicado. Não acho que vale a pena o reducionismo, entendeu? A redução é uma simplificação que empobrece e que torna a visão do mundo e do ser humano muito pequena. Esse é o jeito como eu penso.
Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta sobre felicidade, né? O ser humano ele vive buscando a felicidade durante o longo da sua vida. E a gente sabe que, como ser humano, a gente tem um tempo limitado e as coisas da vida também têm um tempo limitado. Então, a gente vive a grande angústia de saber que um dia isso acaba, ou de uma forma ou de outra, um grande amor, pessoas que a gente ama vão embora. E a gente... Então, aquilo que a gente tem, quando a gente tem a felicidade, a gente passa um tempão angustiado, com medo de perder aquilo que a gente tem, né? Que é importante para a gente, que a gente acha que é felicidade. Então, na verdade, a felicidade consiste na paciência, na tolerância, em saber lidar com as dificuldades da vida. Então, é mais complicado, não é só isso. Também saber lidar com as adversidades. Eu também não tenho certeza que sempre tudo acaba. Acaba a vida, né? A vida sim, mas eu digo, um amor, um grande amor pode durar a vida inteira. Também vocês ficaram numa geração aí que não acredita mais em nada, né? Sim. Então, eu acho que pode sim, né? Pode durar até que a morte o separe. Aí vai ter sofrimento, né? Mas você pode ter longos anos de harmonia, de concórdia e de felicidade sentimental. Não impede que, neste mesmo tempo, você tenha problemas na ordem profissional, que você tenha amigos que te decepcionaram, que você tenha filhos que não correspondem àquilo que você sonhou. Então, a boa tolerância para frustração e contrariedade é sempre um requisito essencial para você conseguir se dar bem na vida, né? E ser feliz. Essa busca desmedida da felicidade, como se faz hoje, é uma coisa meio tonta também, porque é realmente um pouco acreditar que isso aí é como se fosse um troféu que está em algum lugar que a gente vai lá e pega. Não é? Felicidade é um estado, é um conjunto que envolve você viver a maior parte do tempo sereno, envolve você ter essa maturidade de desenvolvimento emocional e moral para poder tolerar bem as adversidades, não é? Você ter a condição material básica para poder fugir das dores da vida material e prática, e você ter outras coisas que eu ainda não falei. Né? E tudo isso, evidentemente, não vai e vem, quer dizer. Então, essa ideia de imaginar uma linha horizontal em que tudo é maravilhoso, tudo acontece o tempo todo de uma maneira maravilhosa, é muita ingenuidade. E essa não deve ser a busca, né? As pessoas não deviam buscar esta felicidade. As pessoas deviam buscar uma maneira de viver harmoniosa, serena, com picos de muita felicidade.